Olá, meus amigos, meu nome é Vitor Emílio Cardoso, eu sou advogado criminalista e este é o nosso módulo gratuito sobre teses defensivas na fixação da pena. O seu cliente foi condenado, o seu cliente tomou uma pena alta. Será que há algo que você possa fazer caso o tribunal mantenha a condenação? Muitas vezes a gente vai ver que sim, e essas teses acabam sendo ignoradas por completa falta de conhecimento dos profissionais. E é justamente sobre isso que eu vou falar aqui para vocês a partir de agora. Teses defensivas na fixação da pena, alguns aspectos que vocês precisam saber. E antes da gente começar a explorar as teses propriamente ditas, eu quero comentar com vocês algumas noções bem gerais, bem superficiais, com relação à aplicação, à fixação da pena no Brasil. No Brasil, nós adotamos o chamado sistema trifásico de fixação, de imposição da pena. O artigo 68 do Código Penal diz que, para a fixação da pena, 3 etapas, 3 fases devem ser seguidas. A primeira delas é a análise das circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal. Em seguida, serão analisadas as circunstâncias atenuantes e agravantes. E, por último, nós vamos analisar as causas de diminuição e de aumento de pena. Por que essas circunstâncias da primeira fase da dosimetria são chamadas de circunstâncias judiciais? Simplesmente porque o legislador não estabeleceu um limite que deve ser observado pelo juiz com relação à quantidade de pena que, porventura, vai ser considerada para fins de aumento ou de redução, de exasperação ou de diminuição. O critério é judicial, é de acordo com a discricionariedade do magistrado, por isso, circunstâncias judiciais. No caso das circunstâncias atenuantes e agravantes, esse quanto também não é fixado por lei, mas elas são situações que, obrigatoriamente presentes, o juiz deve ou atenuar ou agravar a pena. E, por fim, nós temos a terceira fase da dosimetria da pena, em que nós teremos aqui as causas de diminuição e também as causas de aumento de pena, beleza? Essas causas de aumento e de diminuição de pena estão previstas na parte geral e na parte especial do Código Penal brasileiro. As circunstâncias dos judiciais estão previstas no artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena, é nisso que o juiz vai se nortear, e as circunstâncias atenuantes estão previstas no artigo 65 e 66 do Código Penal, enquanto as agravantes estão previstas nos artigos 61 e 62 do Código Penal. Algumas considerações aqui que nós precisamos fazer, que têm um caráter introdutório, mas são de extrema relevância. As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal compõem um rol taxativo, um rol não exemplificativo, tá? É um rol que, obrigatoriamente, o juiz deve seguir. Ou seja, o juiz não pode considerar como circunstâncias presentes no artigo 59 situações não previstas no artigo 59. Ele não pode trazer novas hipóteses, ele não pode inovar. Somente aquelas hipóteses ali podem ser reconhecidas para fins de aplicação da chamada pena base, que é justamente essa que vai ser aplicada na primeira fase da dosimetria da pena. Com relação às agravantes e atenuantes, o rol é exemplificativo. Existem aquelas que estão previstas no artigo que eu listei, nos artigos que eu listei aqui no Código Penal, mas nós também vamos ter outras previstas na legislação penal especial também. E a mesma coisa em relação às causas de diminuição e às causas de aumento de pena, que estão espalhadas pelo Código Penal e também vão constituir um rol exemplificativo, pelo Código Penal e também pela legislação penal especial. Agora, mais especificamente aqui, em relação ao que nos vai interessar. Eu listei aqui que no Brasil nós temos um sistema trifásico, a primeira, a segunda e a terceira fase. Será que o magistrado pode inverter a ordem dessas fases? Por exemplo, reconhecendo a reincidência antes de se amparar nas circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal? A resposta é negativa. A doutrina elenca a existência de uma hierarquia entre as fases.
não apenas uma hierarquia, mas até mesmo uma relação de interdependência entre elas. O magistrado não pode passar para a terceira fase se ele ainda não fez toda a análise da segunda fase, assim como ele não pode passar à segunda fase sem ter deliberado acerca da primeira fase. Não pode ter uma inversão, sob pena, inclusive, de se prejudicar aqui o acusado, né? Porque essa inversão ela poderia fazer com que a pena ela ultrapassasse os limites estreitos previstos na legislação. Por conta disso, não é possível inverter essa ordem, essa lógica. Beleza? Já é um ponto muito importante para você, advogado, se atentar nos casos em que você estiver atuando. Uma outra situação muito interessante, Vitor, eu posso atacar, eu posso questionar a dosimetria da pena via habeas corpus, ou eu preciso me utilizar tão somente dos recursos, por exemplo, apelação, recurso especial, recurso extraordinário e por aí vai. E esse é um ponto interessante que merece cuidados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite de maneira consolidada a impetração de habeas corpus para se questionar a dosimetria, a aplicação da pena. Mas é necessário que a ilegalidade seja flagrante, seja manifesta. E não pode a defesa querer que o tribunal, ou o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, o Tribunal Superior, faça um reexame probatório. Ou seja, é preciso que essa ilegalidade ela esteja indicada na sentença. O tribunal ele não pode fazer aqui uma reanálise, uma reapreciação do material probatório. Isso especificamente aqui no campo, principalmente no Superior Tribunal de Justiça. Nos tribunais de justiça a gente percebe isso também porque a jurisprudência é no sentido de que, em sede de habeas corpus, não se admite realmente uma análise, uma dilação probatória. Então, a ilegalidade ela tem que ser manifesta. Por exemplo, um exemplo bobo, um exemplo clássico em que eu já me deparei na minha atuação profissional. O juiz aumentou a pena, no caso de um crime de roubo, num crime de furto, ele exasperou a pena base, aduzindo que o comportamento do acusado foi deveras reprovável, porque o acusado, com a sua conduta, ele manifestou interesse em obter uma vantagem patrimonial. Ora, mas isso é elemento inerente, é elemento próprio que pertence ao tipo penal do furto, assim como no roubo. Quem furta quer obter uma vantagem patrimonial. Então, isso não pode ser utilizado como argumento para o juiz exasperar a pena. É uma ilegalidade manifesta. E, nesse caso, o Tribunal de Justiça acolheu o pedido para simplesmente afastar essa exasperação da pena. Então, em resumo, é possível utilizar o habeas corpus para questionar a dosimetria da pena? Sim, desde que seja uma flagrante ilegalidade, por exemplo, uma situação que contraria a jurisprudência pacificada dos tribunais, dos superiores tribunais, né, do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, e não seja necessária uma reanálise probatória. Beleza? Na próxima aula, então, a gente inicia trazendo as teses defensivas propriamente ditas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.